Abraão, Jacó, Davi, Salomão. Ao ler o Velho Testamento e ter passado pela vida desses e outros patriarcas, com certeza você deve ter achado um negócio meio estranho. E parecia que naquela época fosse algo bem comum: a poligamia. A poligamia, ou bigamia, significa um regime familiar que consiste em um marido com duas ou mais esposas. Salomão, por exemplo, teve 700 mulheres e 300 concubinas. O que chama a atenção é que a Bíblia, no Velho Testamento, parece que em nenhum momento Deus condena explicitamente esse ato. O primeiro exemplo de poligamia na Bíblia foi o de Lameque. O patriarca Abraão também praticou a poligamia, assim como os seus netos Esaú e Jacó. Nos tempos dos juízes de Israel, o notável Gideão foi polígamo, enquanto que o pai do profeta Samuel também possuía duas esposas, Ana e Penina. Eu já ouço vozes do seu pensamento dizendo: que danadinhos, hein? Realmente, o que nos deixa mais intrigado é: por que Deus aceitava a poligamia no Antigo Testamento? E isso é o que nós vamos ver agora. Mas antes, se você gostou do tema do vídeo, comenta aí qualquer coisa, eu leio todos os comentários. Deixa também aquele likezão. E se você ainda não é um inscrito do canal, é muito simples. Basta clicar no botão de se inscrever abaixo e em seguida ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu posto por aqui. Te convido também a me seguir nas redes sociais que está passando agora na tela. Lá estarei postando coisas bem legais e enquete de sugestões para novos conteúdos, e você pode participar. Eu sou Gustavo Souza e esse é o canal Cristão Curioso. Primeiramente, é importante entender que a poligamia nunca foi a intenção original de Deus para o relacionamento conjugal. Quando Deus uniu Adão e Eva, ele foi muito claro ao dizer: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. No entanto, a Bíblia não diz especificamente por que Deus permitiu a poligamia. O que vemos é Deus pacientemente suportando a poligamia entre Israel, tendo em vista cumprir os seus desígnios, assim como antes de Jesus o repúdio do cônjuge foi suportado por Deus, porém por causa da dureza do coração dos homens e não como algo aceitável a Deus. É importante também levarmos em consideração algumas coisas. Devido às sociedades patriarcais, era quase impossível que uma mulher solteira se sustentasse, porque elas não tinham acesso à educação e a empregos, e muitas vezes eram incultas e destreinadas. Isso fazia com que dependessem de seus pais, irmãos e maridos para sua provisão e proteção. Infelizmente, muitas vezes eram frequentemente submetidas à prostituição e à escravidão. Outra coisa é que ao longo da história da humanidade, o número de mulheres sempre foi maior do que o de homens. Um dos motivos que também podem explicar a isso seria as constantes guerras dos tempos antigos, que sempre levavam à morte de muitos homens. Por isso vamos se dizer assim, que era aceitável que um homem tivesse mais de uma esposa. E por muitas vezes viver em um lar onde um homem tem pelo menos duas esposas seria bem melhor do que sujeitar-se à prostituição ou à escravidão, pois a poligamia não era tido como uma coisa suja, como muitos pensam, mas o marido que tinha mais de uma esposa tinha o dever de sustentar a todas por igual. Mas isso não quer dizer de forma nenhuma que Deus aceitava a prática. Quando lemos o Antigo Testamento, devemos entender que, apesar das falhas humanas, Deus tem algo a nos mostrar que está muito além disso. Mas a ordem de Deus para o matrimônio está claramente definida nas palavras de Jesus. Veja o que diz Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Além disso, como foi dito, o primeiro exemplo de poligamia na Bíblia ocorreu com Lameque, um homem ímpio e despravado após a queda do homem. Isso significa que antes da origem do pecado na humanidade não havia a poligamia, e portanto tal prática teve origem na corrupção da natureza humana. Também não há nenhuma passagem bíblica que coloque a poligamia como regra para o relacionamento conjugal. Ao contrário, a poligamia sempre é retratada como uma exceção. Portanto, é sempre o casamento monogâmico que aparece como padrão a ser adotado.
Sob este aspecto, a monogamia no casamento também foi utilizada pelos profetas como figura do relacionamento entre Deus e o seu povo escolhido. E no Novo Testamento, a igreja primitiva já havia entendido que a monogamia e não a poligamia era o tipo de relacionamento conjugal que Deus desejava para o seu povo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 12 e Tito capítulo 1, versículo 6, por exemplo, mencionam o marido de uma só mulher em uma lista de qualificações para liderança espiritual. Embora essas qualificações sejam especificamente para cargos de liderança espiritual, elas devem se aplicar igualmente a todos os cristãos. Pensa comigo, não deve todo cristão ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro? Se somos chamados para ser santos, e se esses padrões são santos para os presbíteros e diáconos, então eles são santos para todos os cristãos. Diante de tudo isso, a melhor maneira de tratar esse assunto é entender que Deus jamais aprovou a poligamia, mas apenas tolerou e permitiu tal prática como uma medida temporária por causa da dureza do coração pecaminoso do homem. E nunca foi plano de Deus que o homem tivesse muitas esposas. O desejo do Senhor sempre foi que cada marido tivesse sua própria esposa e vice-versa. Não há espaço para poligamia entre o povo de Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou, compartilha para os seus amigos e nos grupos de sua igreja. Verifique se você está inscrito no canal, deixe o like e um comentário para a sugestão dos próximos conteúdos. E até o próximo vídeo. Tchau!